Olá, para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar algumas reflexões, representando aqui a Associação Médico Espírita de Santos. E o assunto que a gente vai conversar hoje será sobre ciência, que é um assunto que tem permeado bastante a nossa sociedade em decorrência da pandemia, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ciência. Então, representando a Associação Médico Espírita de Santos e também o Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros, o assunto que a gente vai abordar hoje é ciência. Podemos confiar? Essa é a reflexão que iremos fazer hoje. Disse que de médico e louco todo mundo tem um pouco, de cientista e louco todo mundo tem um pouco, né? Que é uma representação gráfica desse grande cientista que foi Albert Einstein, que transformou o nosso entendimento sobre os fenômenos da natureza, né? Mas a gente teve essa transformação do entendimento dos fenômenos da natureza amparado em muitos personagens. Aqui estão representações gráficas de Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos gregos, que forneceram para nós a base lógica do nosso conhecimento científico, né? A lógica. Forneceram para nós, por exemplo, o entendimento de que para eu construir um conhecimento eu preciso seguir uma sequência, como este exemplo. Se você tiver um valor P, um conceito P, então Q, e se ora P, então Q, essa é a base filosófica de uma situação que a gente vai colocar na prática que fica mais fácil de a gente entender. Por exemplo, o P pode ser a comunicação do espírito. A comunicação do espírito é um fato, então a vida após a morte é um fato, né? Se P, então Q. Se a comunicação de um espírito é um fato, se P, comunicação de espírito, então a vida após a morte. Aí faz-se pesquisa, investigação, e você constata que a comunicação do espírito é um fato, portanto, a vida após a morte. Isso é lógica, é a base, uma das formas de você construir um pensamento lógico, e a ciência é toda baseada na lógica. O único problema, às vezes, é que se você ficar só no universo da lógica formal, construída no intelecto, né, você poderá correr o risco de alguns paradoxos, como, por exemplo, o paradoxo de Aquiles. Aquiles, que foi um guerreiro grego, né, que tem contado a sua história na Ilíada de Homero, né, um excelente atleta, um corredor muito veloz, um excelente guerreiro. Então, hipoteticamente, você colocaria o Aquiles para correr com a tartaruga. O Aquiles um pouquinho mais atrás, nesse local T1, a tartaruga um pouquinho mais à frente, no tempo 1. E aí, colocaria os dois para correr. No tempo 2, quando Aquiles chegasse aonde está a tartaruga, no tempo 2 ela já estaria um pouco mais à frente. No tempo 3, quando Aquiles chegasse no ponto onde estava a tartaruga, ela já estaria um pouco mais à frente. Então, essa é a lógica formal do paradoxo de Aquiles. Então, por essa lógica, o Aquiles nunca irá alcançar a tartaruga. Sempre que ele chegar no ponto onde estava a tartaruga, ela estará um ponto um pouco mais adiante. Mas se você colocar efetivamente na prática os dois para correr, rapidamente o Aquiles ultrapassa a tartaruga. Então, os filósofos gregos nos ofereceram instrumentos para a gente entender os fenômenos da natureza,
e um deles é o raciocínio lógico. Mas fica evidente que é importante você acrescentar ao raciocínio lógico a experimentação, a realização de experimentos que apresentem para você, né, resultados que possam corroborar, ou seja, dar reforço à sua hipótese ou afastar aquela hipótese que você teve inicialmente. Se eu colocar o Aquiles e a tartaruga para correr, colocando a tartaruga um pouco mais adiante, Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Aí você coloca na experimentação e você vê que ele a ultrapassa rapidamente, né? Um exemplo histórico dessa questão da experimentação é Galileu. Ele não foi o inventor do telescópio, né? Mas ele soube da notícia dessa invenção, né? Um holandês que tinha descoberto o trabalho com lentes para poder amplificar imagens, né? Ele construiu um aparelho com uma capacidade superior à do holandês, que tinha desenvolvido essa lente para ampliar a imagem, e com o tempo ele aperfeiçoou a técnica e conseguiu construir um instrumento que aumentava até 30 vezes o objeto natural. E ele foi observar os corpos celestiais. Pela lógica aristotélica, corpos celestiais são perfeitos, coisas de Deus. E aí o Galileu, com o seu telescópio, observando a Lua, viu que ela não era um corpo celestial perfeito, tinha todas as reentrâncias e todas as deformidades que a gente observa na Lua, né? Então, a experimentação do Galileu deixando por terra uma lógica formal. E um filósofo inglês, um filósofo francês, o inglês o Francis Bacon, o francês o René Descartes, né, no século XVIII, XVII, XVIII, aprimoraram essa nossa forma de buscar o conhecimento baseado em lógica. O Francis Bacon mais na questão da experimentação e o Descartes no desenvolvimento de um método racional, né, até que recebe até o nome dele, método cartesiano, para a gente poder fazer ciência, para a gente poder buscar o entendimento dos fenômenos da natureza, né? Então, o René Descartes, um filósofo francês, ele dividiu em etapas para nós fazermos ciência, né? Então, por exemplo, a regra da evidência, colher só o que você considerar como muito provavelmente verdadeiro. A regra da análise, para que você possa dividir os problemas em partes, para ficar mais fácil de você ir trabalhando cada uma dessas partes. A regra da síntese, para você ordenar as coisas do mais simples para o mais complicado. E a regra da enumeração, para que você possa ir revendo cada uma dessas partes que você foi analisando, para não omitir nenhuma evidência, não deixar passar nenhuma das evidências. Então, a ciência convencional, boa parte da ciência convencional, dependendo do instrumento de investigação, o assunto que você esteja investigando, trabalha dentro da lógica formal, dentro da experimentação e dentro desse encadeamento de formas de investigar, método, maneiras de investigar, à semelhança do método cartesiano. Edward Jenner, por exemplo, né, lá do século XIX, ele, observando as trabalhadoras de captação de leite das vacas, né, vacas leiteiras, né, que se contaminavam com a varíola da vaca, que é uma varíola mais suave quando acomete o ser humano, não tinham a varíola humana, que era uma doença bastante grave e letal. Então, usando a lógica do raciocínio, né, lógico, imaginando como uma hipótese de que o fato delas se contaminarem com a varíola bovina, elas tinham a proteção contra a varíola humana, ele aplicou, a partir das pústulas de
vacas, a varíola bovina, numa criança e protegeu a criança da varíola mais grave, até mesmo letal. Então, é a primeira vacinação que se tem conhecimento na história, e o Edward Jenner usou a lógica e a base do conhecimento científico para construir esse entendimento, né? Robert Hooke desenvolveu, com a base do conhecimento que foi agregando ao longo do tempo, do uso de lentes, desenvolveu o primeiro microscópio para poder ampliar as estruturas microscópicas. E através do trabalho do Robert Hooke, o Robert Koch conseguiu identificar o bacilo de Koch. Através dessa mesma forma de entender que nós temos micro-organismos que podem causar doença, nós temos aqui o Louis Pasteur, né, da pasteurização do leite, do desenvolvimento da vacina da raiva, do desenvolvimento da vacina para o antrax, do desenvolvimento da vacina para a cólera. Então, o raciocínio lógico de que os micro-organismos são os causadores de doença, e na base do desenvolvimento do Jenner, o desenvolvimento de vacinas, né? Nessa mesma esteio do trabalho do raciocínio lógico, da construção do conhecimento a partir de uma sequência de análise, buscando a evidência, a síntese, a enumeração, né? Alexander Graham Bell desenvolveu os nossos primórdios da telefonia. Thomas Alva Edison desenvolveu a luz, né? Ele trabalhou com a eletricidade, e por meio da eletricidade e da luz, tivemos condições de desenvolver o primeiro computador que se tem notícia, que é o ENIAC, que faziam cálculos numéricos de alta complexidade, né? E, através dessa mesma tecnologia que foi ganhando avanços à medida da contribuição de cada um desses cientistas que foram desenvolvendo cada um pedacinho do quebra-cabeça, né, se desenvolveu na década de 80 a primeira comunicação entre computadores pelo sistema TCP/IP, né? E aí a gente teve condições de ter até mesmo um computador pessoal, né? Um personal computer, o PC, e até mesmo desenvolvimento tecnológico para que a gente pudesse ter um computador como se fosse um livro, um notebook, um laptop, né? E o desenvolvimento tecnológico ao longo desses diversos anos nos possibilitaram ter em mãos, no bolso, no nosso smartphone, no nosso telefone celular, o computador e a conexão com o mundo. Então, nós tivemos condições, por meio do trabalho desses diversos cientistas, trabalhando nessa ciência racional positivista, de trabalhar com a lógica, a condição de ter o mundo em nossas mãos. Na verdade, ter o mundo mesmo conectado de uma forma global, não só eletronicamente, como também por meio de transporte, como, por exemplo, o transporte aéreo, a tecnologia do transporte aéreo. Então, um mundo global, um mundo globalizado. Mundo globalizado este que tem muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é a disseminação de micro-organismos que contaminam os seres humanos. E aí a gente está vivendo esse PAN, prefixo PAN quer dizer todo, pandemia, né? Essa epidemia que pega o mundo todo, globalizada, capaz de se disseminar para o mundo todo pela capacidade de contaminação, né? Infectividade do vírus, né? E o fato de nós estarmos tendo a possibilidade de caminharmos e de circularmos pelo mundo todo, né? Então, veja como é o avanço da tecnologia, benefícios que traz, mas, por outro lado, também nos impõe alguns desafios. Então, o coronavírus é um desses desafios que nós temos enfrentado atualmente, e a microbiologia do Pasteur, né, considerado o pai da microbiologia,
entra em pauta nessa discussão, né? Porque o recurso que a gente tem tido em mãos para poder enfrentar essa pandemia são as vacinas, né? Que aqui no Brasil a gente tem atualmente disponível a Pfizer, a Janssen, a Sinovac, que é a Coronavac, a AstraZeneca, né? Que são as vacinas que a gente tem disponíveis aqui no momento atual no nosso país para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Mas vem o questionamento, né? Será que elas funcionam? Qual que é a melhor? E aí a resposta para essas perguntas tem que estar amparada, e é essa discussão que tem tido bastante na nossa sociedade agora. Tem que estar amparada no conhecimento científico, tem que estar amparada na ciência, né? Na ciência convencional. E a ciência convencional, ela vai trabalhar com métodos de avaliação da qualidade dessa ciência, né? As investigações científicas de nível A são estudos experimentais observacionais de boa qualidade, né? E à medida que vão perdendo alguns desses aspectos de controle das variáveis que podem interferir nos resultados das observações, né? Os estudos experimentais de menor consistência, os relatos de estudos não controlados, que não tem grupo controle, grupo experimento, ou a opinião apenas de um grupo de pessoas, de um profissional, sem uma avaliação crítica, ou estudos de modelos de animais que, para você transpor para o ser humano com segurança, você tem que transpor em evidências do nível A, né? Então, essa pergunta se as vacinas funcionam, qual é a melhor, a gente tem que estar amparado nessa tecnologia desenvolvida ao longo de muitos anos no desenvolvimento da ciência tradicional. E dentro dessa linha de trabalho, as vacinas que nós temos disponíveis no mercado têm uma efetividade entre 50% a 90%, né? E aí, aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de acompanhar o trabalho feito em Serrana, cidade do interior de São Paulo, em que vacinou a população toda e a observação na evolução dessa conduta de vacinação da população toda, houve uma queda de 80% dos casos sintomáticos, uma queda de 86% nas hospitalizações e uma queda de 95% nos óbitos decorrentes do coronavírus. Então, são observações consistentes que evidenciam a importância da vacinação. A Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, fez em Botucatu a mesma lógica de investigação, né? Vacinação da população adulta toda, e a vacina que se utilizou a AstraZeneca, os resultados estão ainda na primeira dose, mas já evidenciam uma redução mais ou menos no patamar do trabalho de Serrana, nos casos graves, né? Pulando um pouquinho agora para o nosso veio de trabalho, que a Associação Médico Espírita busca fazer essa conexão entre a ciência e a religião, entre a ciência e a religiosidade, entre a ciência e a espiritualidade. No caso da gente, a Associação Médico Espírita, entre a ciência e o espiritismo. Aqui estão apresentados livros que fazem parte da coleção Fonte Viva: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, incluído aqui o Palavra de Vida Eterna, né? A coleção Fonte Viva. E no livro Ceifa de Luz, que é um desses livros da coleção Fonte Viva, psicografia do Chico, autoria do Emmanuel, né, essa dupla que nos ofereceu uma enormidade de ensinamentos, né? E essa coleção Fonte Viva é um exemplo bastante sólido desse grau de contribuição. Então, Emmanuel, nesse livro Ceifa de Luz, no capítulo 53, por título Confiando, ele diz assim:
Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, Albert Einstein, astrônomos, matemáticos, vários cientistas vão contribuindo um com o trabalho dos outros para que a gente consiga avançar. O homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Construiu todo aquele caminho que a gente muito rapidamente fez aí, o supercomputador, o computador pessoal, o laptop, o celular, e a gente foi ganhando em condições tecnológicas na contribuição de mundo. Então, tendo fé nas descobertas e nas observações de diversos pesquisadores e cientistas, é isso que o Emmanuel está apresentando para a gente. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, olha ele falando da vacina aqui, liquidando o problema das moléstias contagiosas, olha lá, o nosso Edward Jenner, descobrindo a vacina da varíola e salvando vidas por conta de tornar mais amena com a vacinação. Né? Então, o problema das moléstias contagiosas, de tempos a tempos, diziam milhares de existências no mundo. Nós estamos vivendo agora uma moléstia contagiosa que tem dizimado milhares de existências no nosso mundo. E a gente está, no momento atual, na dependência da vacina. Não só dela, mas na dependência da vacina. Olha Emmanuel lá, nesse livro, Ceifa de Luz, falando de confiando. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Olha lá, devemos educar as pessoas. Flagelo da ignorância, estabelecer através da escola, né, trazer as criaturas da infância à madureza, né, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência. Assim também, continua Emmanuel, confiando nos ensinamentos do Cristo, olha, agora ele deu um salto quântico, aqui ele está falando agora ensinamentos do Cristo, está falando de religiosidade e espiritualidade, conexão com o nosso irmão maior. Confiando nos ensinamentos e, olha aqui, praticando-os como se faz necessário. Não é só a gente aprender o que Cristo nos ensina, mas praticar aquilo que Ele nos ensina. Praticando-os como se faz necessário. A criatura edificará a sua própria felicidade. A fé nas lições de Jesus só vale se for usada. É a nossa vacina contra os nossos males, né? A felicidade dependerá de a gente aprender o que Jesus tem para nos ensinar e tornar o aprendizado numa prática. É a lógica transformada na experimentação dos exemplos do nosso Mestre Jesus. A fé nas lições de Jesus só vale se for usada. Só vale se for usada. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, que é a parte de abertura, um prefácio do livro, apresenta um desenho mediúnico que mostra uma rama de uma parreira e um cacho de uvas. Nós somos as uvas. A rama é o nosso Mestre Jesus, que nos coloca conectado com o Criador, com Deus nosso Pai, que fornece a seiva. Então nós temos que estar conectados com a rama para que nós possamos ser frutos saudáveis. João, o evangelista, um dos espíritos que compõe esse prolegômeno, assim como o Espírito de Verdade,
Santo Agostinho e vários outros, né? Então, João Evangelista é representado aqui como uma águia junto por conta de ser considerado aquele que teve melhor percepção, acuidade para entender e descrever para nós o nosso Mestre Jesus. No capítulo 15 do seu Evangelho, versículo 1 e 2, diz que Jesus fala assim para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, né? Como no desenho do Prolegômenos. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, porque o lavrador vai fazer o tratamento da videira para que ela possa produzir bons frutos. E a vara que não está dando fruto vai se tirar, porque senão tira energia para chegar à seiva nos frutos que estão sendo produzidos. E limpa toda aquela que dá fruto, deixa bem limpinho, para que dê mais fruto, né? Então, nosso Mestre Jesus é a videira. E Deus, nosso Pai, é o lavrador. Esse é o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Para nós, chegou até nós pelas mãos de João Evangelista. E nesse prolegômeno, esses diversos espíritos, entre ele o próprio Espírito de verdade, nosso Mestre Jesus, e o próprio João Evangelista, eles dizem assim para Kardec: creia em Deus, anda com confiança. Estaremos aqui para te sustentar. E o tempo está próximo quando a verdade brilhará em toda parte, né? Então, eles dando segurança para Kardec, né? Eles estarão para sustentá-lo e está próximo quando a verdade brilhará. Mas qual verdade eles estão falando? Qual verdade? A verdade científica? Esta que é amparada no método cartesiano, na tecnologia, essa que está trabalhando com as probabilidades, com a estatística, com aquilo que é chamado aleatoriedade, para tentar ver se a probabilidade de que o que está acontecendo é por um motivo e não por acaso, é assim que trabalha a ciência convencional, é dessa verdade que eles estão falando. A verdade científica, nós podemos confiar, o nível de confiança é de 95% em geral, 95%, 5% de possibilidade de algo estar acontecendo fora da curva, né? Então, é uma probabilidade. A nossa verdade científica é verdade até que se prove o contrário, né? Podemos confiar? Se estiver dentro desse universo do 95%, se estiver com uma metodologia bem estruturada e bem construída, de acordo com o que aprendemos ao longo destes vários séculos de desenvolvimento da ciência convencional, né? Nós podemos confiar que a vacina é um recurso tecnológico que a gente tem em mãos para poder tornar 80% dos indivíduos com a chance de ter só quadros leves, 95% dos indivíduos não terão quadros graves se tomar a vacina de acordo com a recomendação de cada fabricante. Não existe uma que é melhor, todas elas têm a sua efetividade que estão dentro desse padrão de proteção dos indivíduos. Mas o fato de tomar a vacina, as 2 doses ou uma dose, enfim, seguir aquilo que estabelece o protocolo de cada vacina, não te impede de você tomar contato com o vírus, né? Que é um vírus respiratório. Então, para evitar o contato com o vírus, uma boa estratégia é esta. Então, imagina que aqui é o vírus querendo nos atingir e nos derrubar, e nós somos pecinhas de dominó. Então, uma vez ele nos atingindo, se nós estivermos uns próximos dos outros, a gente vai cair como um castelo de cartas, né? As pecinhas de dominó caem todas juntas. No entanto, se o vírus lançar a sua flechinha para nos atingir, mas nós estivermos com um distanciamento físico, aí vai ser um indivíduo só que vai ser o que terá o acometimento. A vacina vai diminuir a chance de que esse acometimento seja grave, né? Vai colocar em 95%, 99% de
de chance, se você tiver o acometimento, não será grave, né? Certo? Então, o distanciamento físico é uma estratégia que, baseado na ciência convencional, é uma estratégia válida, assim como é uma estratégia válida o uso da máscara de forma adequada. A máscara no queixo não adianta, porque ela precisa cobrir o nariz e a boca. Material de qualidade adequada e uso adequado do material, né, com um tempo de validade, material de boa qualidade. E que tem que cobrir não só a boca, como o nariz também. Né? Então, o uso adequado da máscara e o distanciamento físico associado à vacinação estabelece uma verdade científica de que são as melhores medidas até o momento que a gente tem para o enfrentamento dessa adversidade que a vida nos apresenta. Mas os espíritos estavam apresentando para Kardec lá, para que ele tivesse confiança que eles estariam para sustentá-lo, né, dizendo que está próximo o tempo quanto a verdade brilhará em toda parte. Qual verdade eles estavam falando? Aqui eles estavam falando da verdade divina. Eles estavam falando das verdades que nos trouxeram até nós o nosso Mestre Jesus, porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu frontispício, na primeira página, Kardec destacou essa frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, medicina, ciência convencional, racional, razão, lógica, né? Encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Essa fé inabalável no nosso Mestre Jesus, que nos oferece as verdades divinas, que são verdades eternas. As verdades divinas são eternas, né? No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus falando aos seus discípulos, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vem ao Pai porque o reino de Deus está em nós, né? A centelha divina, que é como descrevem os espíritos, o que é o espírito, a nossa essência, a centelha divina, com potencialidade para a perfeição, né? Então, Jesus é o caminho para que você alcance a perfeição. Ele vai nos oferecer as verdades divinas, o ensinamento das verdades divinas para nós praticarmos. E vida, porque ele está conectado com o lavrador. É a seiva que permeia o nosso Mestre Jesus e que chega até nós. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, Kardec trouxe para nós as lições do nosso Mestre Jesus amplificadas na sua mensagem, como é o Consolador prometido que Jesus havia dito que viria, né? Amplificando o nosso entendimento das lições do nosso Mestre Jesus. Ele abre a porta, Kardec é a chave para que nós possamos ter essa passagem por essa porta, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, uma mensagem de Santo Agostinho, um dos espíritos que também participaram do Prolegômeno, em Paris, 1863, que tem por título O Mal e o Remédio. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados na terra. Essa é uma vacina que a gente pode tomar para que a gente possa ultrapassar essas adversidades, os males que temos passado, né? Considerando-nos afortunados na terra, tornando nosso sentimento e o nosso estado de espírito sereno, né? Confiante em Deus, que a verdade vai se estabelecer, como disseram para Kardec, os espíritos que construíram o prolegômeno, né? E Jesus já havia dito para nós, né? Aquele que vem após mim, pegue sua cruz, siga-me, né? Estamos no mundo de provas e expiações,
né? E as adversidades que a vida nos oferece são instrumentos de Deus, nosso Pai, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, ciência, podemos confiar? Na ciência humana, podemos confiar com uma probabilidade de 95% de estarmos certos. Na ciência divina, as verdades divinas, a verdade científica, até que se prove o contrário. A verdade divina, esta é eterna, nessa nós podemos confiar. Então, Jesus, modelo e guia, pede para que nós, se nós quisermos vir após Ele, peguemos a nossa cruz e o sigamos. Ele passou pelo Calvário, ele exemplificou que é uma das etapas de aprimoramento de cada um de nós. E a cruz que nós estamos carregando atualmente é essa adversidade da pandemia que está transformando o mundo e transformando a cada um de nós. Se nós soubermos nos vacinar no Evangelho do nosso Mestre Jesus, a gente vai ter mais amenizado o sofrimento que nos traz essa adversidade. Mais uma vez, muito obrigado por estarem compartilhando conosco aqui essas reflexões e que Jesus os abençoe.